Olá a todos e a todas, bem-vindos ao episódio 6 da temporada 3 do Meia Taça. Um episódio que conta de novo com a participação ilustre e eu tô quase achando que ele vai fazer parte do casting permanente, o meu best man, meu querido amigo André Pupolin. Dispensa apresentações, mas eu sou educada e eu vou deixá-lo se apresentar. Né? Olá, todo mundo. Muito obrigado pelo convite Obrigada por novamente. aceitá-lo. Eu sou publicitário, estudei pela Federal, tenho algumas especializações na área de gestão Muitas, pública, eu sei. em comunicação estratégica, alguns cursos na área de gestão de mídias sociais, marca, reputação corporativa, outras coisas. E o nosso assunto hoje vai para essa área de comunicação e social media. Exatamente. Eu quero agradecer de novo a presença do André, que é sempre tão solícito e tão dedicado a estudar profundamente o tema quando a gente faz essa proposta de pauta. Hoje as minhas duas companheiras de bancada, Luciana Serenini e a Franciele Miranda, não puderam comparecer. E a gente resolveu tocar mesmo assim, por quê? Primeiro porque é um tema que é importante discutir no momento em que ele está acontecendo e a gente está ali no olho do furacão, né? A gente não sabe se esse furacão É o vai factual, durar, se né? ele A vai nos questão pegar de. junto. E eu confesso para vocês que eu acho esse tema difícil, eu acho esse tema pesado. Então, por mais que a gente tente aqui no Meia Taça deixar a coisa um pouco mais leve, mais palatável, nesse momento a gente vai esbarrar em questões que nos desagradam profundamente, né? Pessoal e profissionalmente. Isso. E eu não falei até agora para vocês o título do episódio. E a pergunta é: há liberdade na criação de conteúdo? Antes da gente entrar de fato no que é essa pauta, eu quero fazer aqui dois adendos. Um é um agradecimento à minha amiga do coração, Letícia Veloso. Hoje mais cedo a gente estava conversando rapidinho ali no WhatsApp e ela me chamou depois, estava num grupo, ela me chamou no particular e falou assim: olha, eu esqueci de comentar, mas eu adoro o podcast de vocês, continuem. E, na verdade, é um agradecimento que vem como um apoio, uma motivação, porque, primeiro, a gente só tem até hoje o apoio formalizado de uma empresa que é o Sax Coffee, aqui onde a gente grava, maravilhoso, com o nosso vinho, a nossa sala toda preparada e o carinho do pessoal daqui. E segundo, porque é um momento, e aí a gente entra na pauta, que criar conteúdo está ficando muito complicado. E aí eu vou falar de mim e eu acho que o André ele está num local de fala ainda mais vulnerável. Então, não sei se isso que eu sinto ele compartilha em que tamanho, porque apesar de estar em um lugar muito mais vulnerável, ele também possui uma potência, uma força que eu ainda não tenho nesse engajamento e nem sei se eu quero ter, para ser sincera. Por quê, gente? Porque eu não aguento 5 minutos de tortura, tá? Se acontecer qualquer coisa e falar, não pode falar disso, a gente vai perseguir, a gente vai ter hater, não tira nenhuma unha minha. Eu entrego todo mundo. Nossa Até quem Senhora! tá ali atrás, que é Rayane Paula, eu entrego. Brincadeiras à parte, é um medo que eu tenho, da gente ser cada vez mais censurado A gente por vive em vídeo. tempos cada vez mais extremistas e com essa movimentação político e econômico, financeira, nessa posse agora do novo presidente dos Estados Unidos da América. Que a E, gente nem quer falar o a gente vai nome evitar para não para não dar engajamento. engajamento para ele. Eu acho que a gente está vivendo um período de muito extremismo, muito medo, sim. Você falou dessa questão de um lugar, acho que mais sensível, né? Porque, querendo ou não, sou uma das minorias que está sendo relegada à existência novamente, né? E então, para quem não sabe, eu sou gay, um homem homossexual, assumido. E eu acho que, assim, essa luta que hoje existe de uma história, de uma narrativa de negação das minorias, principalmente, eu acho, referentes à sexualidade, identidade de gênero, a gente vê muita fake news em cima disso, e está se construindo essa única possibilidade de um viés de produção de conteúdo, aí nós vamos entrar num tema, Isso. que seja esse majoritário, esse com viés
negativo, com esse viés de crítica. Foi até interessante hoje você comentando da pauta, porque eu publiquei um vídeo no meu Instagram, não sei se você viu, que era um vídeo da deputada federal Erika Hilton, que ela comentava porque determinados corpos, e aí ela falando muito com conhecimento de causa por ser uma mulher trans, não existe a possibilidade de não ir à luta. A gente não tem o direito de não ir à luta. Sim. Que o nascimento, na condição que a gente vive, é quase que uma obrigação de lutar. A gente é obrigado a viver. E aí eu entendo, ainda a população trans é muito mais marginalizada. Eu falo que, apesar de ser gay, eu tenho meus privilégios, sou branco, cis, vim de uma família de classe média. E a população trans, normalmente, ela é marginalizada, excluída, expulsa das famílias. Então, ela fica sem rede de apoio, sem possibilidade, violentada, física, moralmente, financeiramente, psicologicamente. Não existem outras saídas profissionais. E ela é uma mulher trans que chegou num ponto de ser uma congressista. E aí eu publiquei nas minhas redes sociais e uma pessoa do meu convívio antigo, mas que ainda está lá, e a gente se afastou especificamente por conta de viés de questões mais políticas. Eu fiz um limpa em pessoas extremistas, ele veio, deu uma risada no comentário, e aí eu perguntei, uai, o que foi? Aí veio com a história do tipo, porque essa divisão gramscista da população, nós temos que pensar em políticas que elas ajudem todos. Aí eu virei e falei assim, olha, você, homem branco, hétero, cis, de família abastada, você consegue parar e pensar a vida que o outro leva? Não tem essa empatia. Né? Não tem. Aí ele, mas eu reconheço que existe. Mas essa é para uso próprio. É para ela angariar, como chama? Em benefício, próprio, é a reputação para ela. Só que isso, não tá. E eu falei, olha, ela é uma pessoa que entrou no jogo democrático, jogo político, e política é posicionamento, e ela pode desaparecer. Só que aí você para e pensa, ela, por ser uma mulher trans, aí nós vamos entrar no viés de conteúdo. Ela, como mulher trans, para ele, tem que falar só do que faz sentido para a população. Mas o homem branco, hétero, líder de uma determinada crença, pode falar... Para todos. Falar em nome de todos, mas ele pode defender só a crença dele, ou ele tem que defender todas as crenças? Não, é igual, vamos falar de religião, né? Não, mas é só da minha religião. Sim. Sabe o que eu acho engraçado? Engraçado no sentido... irônico. Ruim, né? Eu tava pensando aqui como é que os portugueses usam essa coisa do engraçado. Não é um engraçado feliz, é um engraçado triste. As pessoas que não são parte de minoria, elas tendem a ver os direitos de minorias como fatia de um bolo. Então, assim, se eu estou dando para esse, eu estou tirando do total. E não é, gente. O bolo está ali, é de todo mundo, né? Eu só estou garantindo que essa categoria, essa, tem o seu pedaço também. Eu não estou tirando aqui do homem branco, cis, classe média, dentro do sistema patriarcal, com uma religião cristã definida, aceita, etc. Não, as coisas não estão repartindo, né? Você está simplesmente fazendo chegar até o outro. E me preocupa muito essa questão dos corpos subalternos, subalternizados, né? De acordo aí com uma perspectiva que é da Butler, que eu sei que é uma autora que você lê bastante também, que vai beber lá no Foucault, quando ele fala dessa vigilância dos corpos que fogem ao que é considerado normal ou natural. Sim. E a partir disso, a criação de uma narrativa única, né? Porque ela vai se tornando hegemônica e a partir do momento, e aí voltando no nosso tema, que a gente não tem mais, por exemplo, moderação de conteúdo no Facebook, Instagram e nas outras redes, você permitir, como você lembra aquele post que você me mandou, falando que tudo bem agora você classificar... Agora eu vi outra publicação hoje falando que você pode falar que negros são isso ou aquilo. Eu não vou usar o termo... Gay é o doente mental. Um dos exemplos, né? Assim, dos exemplos é esse. E as pessoas parecem que não veem problema nisso. É porque aí entra o viés da liberdade de expressão. Só que é uma liberdade de expressão relativa. E aí ela vai para o nosso tema.
porque ela poda, cerceia alguns conteúdos Sim. por serem de viés político contra o que as Big Techs estão querendo. E aí é representativa a foto na posse do Cenourão, que tem os representantes das Big Techs lá. Zuck, Big Techs com Big Carrot. e o Big Carrot. É o Zuckerberg, o CEO Elon da Musk, Alphabet, da Amazon, o Bezos. os da Amazon e o outro lá, que também o nome a gente não coloca, Não devia que estar é falando, do né? antigo Twitter, que é um trilionário, né? Um trilionário falando que está defendendo classe trabalhadora. Eu queria aproveitar só essa sua fala para a gente puxar aqui para onde que aponta a necessidade dessa pauta numa vivência nossa do Meia Taça. Gente, nós somos um podcast que alcança pouquíssima gente, não tem problema falar isso. A gente está começando agora com o formato de audiocast. Confesso que eu já estou com medo, eu não gosto de hater, eu não tenho sensibilidade para lidar com. Mas acho que o vídeo que a gente teve mais visualizações foram 2.000. E aí, o último vídeo nosso, que a gente achou super bacana, que foi uma retrospectiva de 2024, fizemos ali mais ou menos um bate-papo, homenageando até o estilo Marília Gabriela, né? Brinquei com isso, com o Reinaldo Gianecchini. E a ideia, né, foi assim, para você, Lu, qual foi o meme do ano? Para você, Fran, para você, qual foi o livro do ano? E, como eu te falei, eu identifiquei na fala duas situações muito específicas, de um meme do ano citado como a cadeirada e o livro do ano como o do Itamar Vieira Júnior. O do pobre de direita, não? Não, e não foi o Torturado, foi o que ele lançou depois, no ano passado. Ah, não, tô confundindo. Itamar com G7. Não é Gessé de Souza. Eu vou lembrar até o final. É o que ele lançou recente. Recente, Ou depois do que foi Torturado. o que a Fran leu. Tá. Mas o Torturado, ele tem uma temática ali que passa pelos quilombolas, e aí a Fran citou uma política pública do governo atual que, de alguma maneira, valoriza essa questão da identidade quilombola. Foi só isso. O YouTube não nos permite patrocinar esse episódio. E aí perguntei pra Camila, né, pra poder ver, tem um tempinho que eu não tô trabalhando com o Google Ads, mas falei, vamos ver o que eles negaram pra colocar. A desculpa foi? Direitos políticos no Brasil. Direitos políticos. Que direitos são esses? E você solicita a edição para tirar o conteúdo. Não Quando aceitou. eles percebem violação de direito autoral, eles te dão essa opção de fazer a edição do corte. Não apontam qual que é para você. E no começo eu até achei que fosse uma questão de direito autoral, porque eu pedi aqui para nossa editora, Faz Tudo, maravilhosa, ela colocou como início, ela fez um teaserzinho assim, né, das principais cenas do que a gente já gravou até então, e colocou aquela música do Rent, Seasons of Love. E eu achei que fosse isso, né, que ele tinha apontado direitos autorais. Aí eu pedi para tirar, então a gente tirou, colocou de novo, não aceita. Aí, como eu acho que ele já não podia apontar isso, ele foi para a real causa, direitos políticos à restrição de conteúdo no Brasil. E eu estou pesquisando que restrição de conteúdo é essa, né? Onde E a gente vai nas diretrizes, alguém. diretrizes informação eleitoral, discurso de ódio. E não tem nada disso. Quem for lá e assistir... E aí você percebe, recentemente, um parlamentar fez um vídeo de fake news gigantesca, alcançou não sei quantos milhões de visualizações em pouco tempo e ninguém fez nada. As Big Techs decidem o que a gente vê e o que pode ser patrocinado e vice-versa. Assim, vamos lá, vamos começar como que as Big Techs funcionam. Vamos lá na origem do universo. Vamos lá na origem do algoritmo, né? O grande sucesso do Facebook, quando ele foi criado, era o tal do algoritmo. Antigamente existia o Orkut, mas o Orkut não tinha essa preocupação de algoritmo, ele era muito mais comunidade mesmo. E aí o Facebook veio com essa ideia de uma comunidade baseada nas universidades americanas, mas ele tinha ali um código. E o algoritmo é o código de como a rede social, a plataforma digital, interpreta o seu hábito de uso e responde para você. Em informação, outros conteúdos,
venda, anúncios. Atenção, sem eu ter autorizado isso, né? Sim, Os mas é meus porque dados assim. sensíveis ali. Mas aí é aquela coisa, você abriu lá, deve estar nos contratos letras Bem miúdas, pequenininho. estou ciente, pronto, e acaba que hoje nós acabamos tendo que usar essas redes, porque, querendo ou não, no meu caso, faz parte do meu trabalho. Digital, do marketing tem que fazer. A gente tem que estar lá. Então, o algoritmo é esse código que opera, é como se fosse a matriz que faz com que a rede social, a plataforma funcione. Então, o algoritmo hoje, ele entrega conteúdo, ele estimula, faz crescer a visualização, a entrega de um determinado conteúdo que tem engajamento. Então, o algoritmo, ele busca lucro para a rede, porque ele vai querer entregar quem tem engajamento, quem dá resultado. E hoje, o que eles percebem? Dá-se muito engajamento, principalmente para conteúdos que geram medo, ódio, raiva, sentimentos negativos, em geral, geram. Tanto que até uma recomendação que quando você vê um conteúdo fake, alguma coisa assim, você, até de checador de fato, você não compartilhe o link. Você tire um print e a partir daí compartilhe o link. Para você diminuir engajamento. Ali naquele link, né? Não fique entrando, não fique curtindo, não fique comentando. Tira o print. E antigamente você mandava para checadora de fato, hoje você vai ter que tentar fazer alguma coisa. Mas a ideia era evitar. Lá na enciclopédia Barça. A ideia é evitar que você gere engajamento para um conteúdo que seja violento, discurso de ódio e tudo. Só que agora a gente está indo na outra ponta, porque aqui era entrega. As Big Techs estão controlando, elas monitoram. Tipo, se você desceu e depois subiu de novo para ver alguma coisa. Se você está passando, rolando o feed, de repente você deu uma paradinha, ele vê. Ah, não, se você parou o vídeo para prestar uma atenção, se você voltou o vídeo, quanto tempo você ficou, se o vídeo capturou você, se o vídeo tem uma música que é do momento. São N fatores que são avaliados. Isso é meio que faz tipo uma planilha lá, automática, tipo, vai calculando, ganha ponto nisso, ganha ponto naquilo. Então, se um vídeo lá, teoria da conspiração, que os gays estão querendo dominar o mundo e transformar toda a população em população gay. Aí isso aí nós já temos medo, vamos falar de teoria de conspiração, pessoas amam teoria de conspiração. Esse vídeo ganha lá 60 pontos. Aí estamos nós ali num conteúdo do Meia Taça, falando sobre a vulnerabilidade do homem hétero e sua autoestima, que oscila entre eu sou o máximo e posso jogar uma mulher para baixo porque eu me acho o máximo, mas eu não aguento uma crítica. E aí, esse conteúdo ganhou lá 20 pontos. Então, o algoritmo entrega mais a teoria da conspiração das gays. Isso é uma ponta. Agora, com essas diretrizes e condutas de comunidade, que a gente não sabe ao certo como estão funcionando, porque você questiona e não recebe, você está vindo na outra ponta, porque a entrada do conteúdo, ela vai ficar limitada ao que a comunidade, ao que a Big Tech decide que pode ou não. E aí, por exemplo, você tem um canal que alcança um nicho pequeno, 2.000 pessoas, só que você gostaria, de repente, de impulsionar para alcançar essa pessoa. Não pode. Aí não pode, porque é o conteúdo Por sensível. exemplo, a gente sabe que esse episódio aqui você pode pôr R$1.000 lá. Não vai. Aí vai ter, tipo, ou ele vai ficar muito caro, Não, né? ele vai ficar zero, né? Eu coloquei a verba lá, ele simplesmente não entrega. usa a verba, ele não entrega. A quantidade de visualização que a gente teve no episódio passado foi só orgânico. Ele não aceitou nada. E aí, tem essa coisa que você não pode impulsionar. Então, por exemplo, estou fazendo uma campanha de ser fizemos um episódio de orientação social, cunho educativo, e aí citamos numa questão frágil, ali, sensível, que as Big Techs estão evitando. Você não consegue impulsionar e você não consegue monetizar. Sim. Que aí é outra ponta que você mata a criação de conteúdo. Porque primeiro você não faz ele entrar e você restringe que ele seja viável economicamente. Aí você tem um processo que ele vem ganhando cada vez mais força, vi isso inclusive no Threads ontem, que é a desmonetização da esquerda. Conteúdo que é de esquerda
eles estão derrubando. Em alguns momentos tem até aquela notícia que você me passou, né? Que de fato Tira o até canal do tira o ar. canal do ar. Então, gente, que liberdade é E aí, essa? uma coisa que eu parei e pensei é porque, de repente, existe a sinalização de conteúdo. De repente, existem movimentos organizados de grupos contra esses canais e esses criadores de conteúdo que sinalizam negativamente o conteúdo. No caso de vocês, eu acho difícil porque, como é um canal pequeno, ninguém ia se mobilizar para atingir um Pra canal fazer isso. de 2.000 visualizações num vídeo. Mas, por exemplo, um canal, o caso que eu te mandei, do PCO, Partido da Causa Operária, que é um extremamente politizado, ideológico, de esquerda mesmo, tentando um questionamento mais teórico, às vezes não estou fazendo juízo de valor, se concordo ou não, mas é um posicionamento político forte, duro. Agora eu quero fazer juízo de valor de tudo. Cansei de Ele é um não posicionamento. quero ser suíça, eu não quero gente suíça. Ele é um posicionamento mais duro, então pode existir essa movimentação de sinalizar conteúdo e derrubar isso no YouTube, porque existe a sinalização de conteúdo ali que pode colocar e pode derrubar. Então é um caminho a se ver, mas eu não vejo muita saída pra gente. E isso que é a tristeza. Então, eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? Para onde que a gente vai correr, como é que a gente vai conseguir deixar viáveis os corpos, e, em última instância, as vidas dessas pessoas que fogem ao padrão hegemônico. Isso é muito sério. Eu sinto que desde que o Zuckerberg começou a se pronunciar e tirar a moderação de conteúdo, tudo isso, para mim, né? Não sei, às vezes as pessoas podem achar exagero e tal. Isso me adoece de alguma maneira. Sabe? O Galeano tem uma fala muito bonita dele. Gente, Eduardo Galeano, as veias abertas da América Latina. Uruguaio, maravilhoso. Ele diz que ele identifica 3 tipos de dores, né? A dor individual, a dor do outro, que é aquele outro conhecido, então a sua dor, e eu consigo totalmente me identificar com ela, né? Simpatizar com ela, e a dor do mundo. E eu acho que a gente caminha as pessoas sensíveis, porque ele inclusive faz essa diferença entre quem é sensível e quem não é. Ele dá um outro nome, ele xinga mesmo, mas ele não pode falar, né? Então eu acho que pra gente que é mais sensível, as dores do mundo, e isso vem se intensificando cada vez mais, né? E agora desde a posse do Big Carrot a gente sentiu isso e vai sentir mais. Ela deixa uma atmosfera que parece que a gente começava a ter um respiro e que as coisas estão indo meio por água abaixo. Eu não sei, assim, eu vejo já algumas ações, por exemplo, o Anderson França, que é um cara que eu acompanho já há muito tempo, antes dele ser exilado. Hoje ele mora em Paris porque ele foi perseguido pela direita, a cabeça dele estava a prêmio ali na Flip, se não me engano, em 2019, 20. Ele foi para Portugal, ficou 2 anos. Portugal igualmente preconceituoso, ele foi para a França e agora ele conseguiu o exílio lá. Ele fala já de um investidor que ele tem para a criação dessa rede social à parte, né? Nada que comungue aí com o que a gente tem das Big Techs, vai chamar Bunker. Achei ótimo o nome. Por conta da fixação das Big Techs em Bunkers. Eu acho que ele foi muito, muito assertivo nisso. Então, essa pode ser uma saída. E outra, que é mais ampla, e eu acho que a gente vai precisar de um outro episódio inteiro para discutir, várias pessoas estudiosas apontam para, gente, a gente está começando a ver o declínio do Império Norte-Americano. Não achem que tudo é tão ruim. A coisa vai começar a se inverter, a gente vai ter aí um novo polo, né, um novo direcionamento, mas ninguém cai sem atirar, ainda mais em E aí vamos entrar. Nossa, tem vários, você deixou 2 pontos aí: caminhos futuros e declínio de Império Americano. Você quer qual? A gente começa. Vamos caminhos futuros, porque esse declínio a gente ainda vai ter que viver para. Os caminhos futuros, eu acho, existem saídas, né?
alguns perfis, empresas, personalidades, políticos estão saindo de redes e estão, de repente, mantendo, mas tirando as verbas de anúncio. Isso é um caminho que é o caminho que eles conversam, que dói no bolso. Então, assim, eu acho que esse pode ser um caminho. Outro seria o caminho de novos polos. E aí a gente vê uma questão que os Estados Unidos está peitando o TikTok. Por quê? Porque é a única rede não estadunidense, porque eu não gosto de chamá-los de americanos, porque nós somos americanos. Porque que não estadunidense, que tem esse alcance global e tem um algoritmo que, de repente, entrega mais que o algoritmo do Instagram para geração de conteúdo de influenciadores. Não estou falando do conteúdo mais teórico nosso, mas existe a possibilidade deles entrarem para essa linha também. Nós vamos para o TikTok, hein, pessoal? Pode seguir lá também. De ir para essa linha. Então, eu acho assim, a gente teria essa possibilidade de novas redes, mas eu também penso uma outra coisa. A gente está entrando no processo de saturação do digital. Tanto que, o ano passado, a palavra, eu esqueci a palavra em inglês, a palavra de Oxford, brain raw, brain alguma coisa, que é o apodrecimento mental. É uma coisa assim, que é tipo essa saturação, hiperestímulo que a gente tem dos tempos atuais está causando declínio funcional da nossa mente, dos nossos cérebros. E a gente tem estudos e pesquisas mostrando que as crianças cada vez estão mais ansiosas pelas telas, que as nossas relações estão cada vez piores pelas telas. A gente começa a ver medidas, por exemplo, a lei que proíbe celulares nas escolas. Estava vendo um estudo, agora eu não lembro se era na Inglaterra ou na Austrália, que as crianças ficaram lá um mês sem um celular. E aí, primeiro eles reclamando, depois, começou a andar de bicicleta, jogar futebol, fazer jogos com a família, e as crianças falam assim, nossa, eu tava ficando doente com o celular. Na hora que você tira o celular dali, você consegue perceber. Eu acho que a gente pode criar estratégias de menor dependência. Só que existe um problema. Se as pessoas com esse viés das dores do mundo, aí agora tem uma outra pesquisa que eu vi, vai faltar o título, porque eu não me preparei para essa discussão, que ele colocava assim, uma análise das esferas de importância, o que a pessoa dá importância, o cidadão para a direita e o para a esquerda. O da direita, ele chega até na dor do próximo. E o da esquerda consegue pensar na dor do mundo. Por isso que, em geral, as esquerdas trabalham causas climáticas, minorias, meio ambiente, refugiados, outros problemas que seriam fora do seu quintal. Do espectro da própria comunidade, né? Da própria comunidade. Então, eu acho assim, que se esse pessoal que pensa nas dores do mundo ficar recluso, a gente vai deixar um espaço aberto também. Então, e isso é muito espiral de silêncio, Elizabeth Nagel-Milman, né? Que ela vai falar que não é uma questão de maioria ou de minoria, é quem faz mais barulho. E aí, se a gente se cala, quem faz mais barulho é o outro. E aí parece que o outro domina. Né? E aí existe um livro... Ai, meu Deus... gente, que são... é 40 mais, tá? 40 mais teve Covid e a memória virou um lixo depois da Covid. Depois eu mando para Camila o nome do livro, eu tenho o livro lá em casa, que são os professores da UFMG, eu acredito, que fizeram um estudo sobre a campanha de 2018, é presencial, e eles analisam os elementos do discurso, por que esse discurso que foi criado e hoje ganhou essa projeção, baseado ali no Bannon e da vida da extrema-direita, ele faz tanto sucesso. E eles usam uma análise dos sentidos, que tipo, primeiro, você tem que ser visto. É o primeiro sentido. Aí, se você não é visto, é a audição, barulho. Então, quem faz mais barulho. E aí, eles colocam que o último sentido é o olfato, porque é o que causa nojo, repulsa. Então, eles trazem os medos mais obscuros das pessoas.
Isso é semiótica pura, né? A realidade só é conhecida por meio da impressão de um Sim. sentido, pelo menos. Sim, e aí eles usam essa análise e colocam do tipo, tal coisa, olha como que eles fizeram, apareceram em vários lugares. Tal pauta, eles O fizeram mais que linka ruído. com tal sentido? E aí existe o caso da... Era uma madeira de piroca? Pode falar madeira de piroca? Pode, né? Pode tudo A agora. madeira de piroca, que é o da repulsa. E aí uma das coisas que eles sempre colocam ligados, e aí isso é uma coisa que causa muita dor por ser uma pessoa gay, é que eles sempre associam a homossexualidade com pedofilia. Sim. E aí eles criam o quê? A repulsa. É. Então a pessoa não consegue ver o homossexual, o gay, como alguém, Afetivamente saudável, é né? alguém como ele, porque ele faz, não, todo gay é safado e tem tendências a isso. Então, assim, então se cria esses inimigos, né? E é uma tentativa de criar inimigos, e cria-se pela repulsa, pelo nojo mesmo. Olha, a gente teria aqui, gente, conteúdo para pelo menos mais 3 programas só do que eu pensei que fui anotando, né? Não sei se deu para perceber. Não, o declínio do Império Americano é Esse ótimo. ainda vem. Eu tenho Vamos exemplos. vamos no Eu próximo tenho exemplos. Eu estava episódio. na Ásia até um mês atrás, Sim. e aí a gente vê o. Então a gente já desenha essa pauta. E aí a gente tem que ir, é claro, né, para as dicas. Tá preparado para dar sua dica? Mãe, tô. Ai, arrasou! Tô. Quer que eu fale a minha primeiro? Você Pode pode falar a mandar sua. Tá. Então a minha dica, e aí eu quero deixar a coisa um pouco mais leve, mais musical também, que foi um podcast que eu escutei nas férias. E escutei muito bem acompanhada, com uma pessoa que também gosta muito de música, que é o Playlist da Minha Vida, apresentado pela Fernanda Torres. São vários episódios, acho que já tem mais de 10, e toda sexta-feira entra um episódio novo. E o que que ela faz? Ela pede para o convidado elencar 12 músicas que marcaram a vida dele, né? O que marcam a vida dele. E aí, a partir disso, ela vai trazendo, né, ali as razões, os porquês, onde é que se emociona, onde é que não. E ela conduz de uma maneira, assim, inteligentíssima, espirituosa. Se tem alguém que eu teria como referência para ser quando crescer, seria ela. Então fica a dica, tá no Deezer, e de todos os que eu escutei até agora, eu ficaria com o episódio do Dr. Drauzio Varella. Ser humano incrível, que capacidade de coerência de pensamento, de ideia, sem radicalismo. A gente falou muito de empatia aqui, né? Que qualidade empática, né? Que homem. Então esse é um. Eu vou fazer o meu agora, vamos falar. Falamos de Fernanda Torres. Uma dica, quem ainda não assistiu, Ai, tem que ver. assista. Você não assistiu? Eu vi. Já fui 2 vezes, assista. Ainda estou aqui. Não consigo ver mais de uma vez, chorei Eu horrores. assisti, eu ainda depois te conto, que eu tenho uma questão ainda com o fim do filme. Assisti, depois fui levar minha mãe. E um outro, também contando história de mulher, a série da Apple TV Plus, Disclaimer. Eu falei de disclaimer aqui já uma vez. Foi aqui? Foi, no retrospectivo. Na retrospectiva. É ótimo, você já lembra de tudo. Tá O vendo? disclaimer, É quem porque ela ainda tá na não casa dos assistiu, 20. assista. Maravilhoso, né? É maravilhoso. Também, olha, eu acho que a gente podia pensar, depois você anota essa pauta, pra gente discutir disclaimer, substância, que até agora eu não consegui digerir ainda. Não gostei. Pois é, não consegui digerir, não sei se isso é positivo ou negativo. E ainda estou aqui, né? Acho que dá para juntar esses produtos e conversar. Gente, nós extrapolamos o tempo. Eu quero agradecer de novo que aqui corta. o André. Foi maravilhoso, nosso bate-papo sempre é. Né? Como é que pode, né? A gente ser bonita, inteligente, etc. E tem uma amizade de pouquinho tempo. Progressista. E progressista. De Uma pouco amizade tempo, uma curta. amizade bar, assim, uma coisa leve. Mas, se tem alguma coisa que eu gostaria de deixar, né, como um sentimento, é que a gente fosse mais acolhedores com as dúvidas. Porque o lugar da certeza é um lugar fácil, né? Você Sim. compra o pacote e você tá ali tranquilo. O lugar da dúvida, e não por outra razão, é o lugar da ciência, é o lugar da pergunta. E não ter respostas pode incomodar muito, pode te fazer até não dormir. Mas eu ainda acho que é o melhor. Obrigada, amor. Obrigada, Rai. Agora eu vou citar ela.